pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Olá, pessoal. Bom, então vamos começar a nossa conversa, né? Que vai ser mais uma reflexão, uma conversa nessa noite. Então, de início, eu queria comentar só o tema, falar do tema, antes de fazer a prece inicial, né? Que é um tema que eu gostaria já de comentar publicamente, mas eu venho comentando individualmente ou em pequenos grupos, que é a respeito do pensamento, da forma que nós estamos com o pensamento, a negatividade dos pensamentos ou a positividade dos pensamentos. E então, acho que nada é por acaso, então eu já aproveito a oportunidade, já organizo as ideias e apareceu essa oportunidade e eu sou muito grato, né, a todos aí. Então, vamos fazer uma prece inicial, que de início eu vou fazer apenas um pedido bem curto e solicito todos, como nós vamos falar hoje disso, de pensamento, que possam então acompanhar e repetir as palavras em mente, ou quem quiser, né, em voz alta, em casa. E depois eu vou fazer a prece do Pai Nosso, para que todos possam fazer em conjunto também. E vou explicar também o porquê disso, para a gente falar do pensamento individual e coletivo, né? Então, fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus Pai, nosso Criador. Agradecer pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui. Agradecer pela oportunidade da vida, do aprendizado, né? E também agradecer ao querido Mestre Jesus pelos ensinos que ele nos deu, que nos deixou, pelos exemplos, e os espíritos amigos também, que por meio deles e a comunicação deles, nós estamos pegando os estudos deles e usando para poder aprender, refletir e crescer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, de início, como eu falei, vamos relembrar e falar do tema, né? É o poder individual e coletivo do pensamento como ação magnética em tempos de epidemias coletivas. Então, na verdade, são diversos pequenos temas, subtemas, assuntos, e aí nós vamos dissecá-los para a gente poder, então, trazer uma conclusão e uma proposta, quem sabe, para a gente melhorar. E aí eu trouxe de início, acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer é uma justificativa. Por que eu escolhi esse tema, né? Que eu já comecei antes da oração, né? Eu observo, né, assim como acho que muitas pessoas têm observado, uma onda de pensamentos negativos, né, para o futuro, ou uma onda de incertezas, uma onda de medo, né? Então, só tem uma forma de combater isso, é o pensamento positivo, é a fé, é justamente contrariar esse pensamento negativo. Da mesma forma que ele vem negativo, ele vem positivo. Da mesma forma que ele vem com tristeza, a gente vem com alegria. Da mesma forma como a gente vem com decepção, a gente vem com felicidade. Então, a gente combater. Então, a gente está passando por esse momento que tem muita gente que a todo momento está bem tristinha, né? Não está bem. Ainda justificando isso a respeito do tema,
eu conversei já com alguns psiquiatras, psicólogos, e li também a respeito do tema, uh, e eu observo, né, nesse agora o mês de agosto, então, é normal um aumento, né, de número de pessoas que sempre procuram terapia. Mas eles já vinham falando que isso já começou desde a pandemia, esse aumento na terapia, que em março, né, vamos falar aqui no Brasil. Mas em setembro isso está, né, apesar de estar começando, né, essa semana, por exemplo, eu conversei com uma psicóloga e ela me falou que está mantido, né, estão mantida a quantidade de, não tem horário, sabe? Então, eu acho que seria um tema bem atual para a gente conversar, né, e vamos começar, senão o nosso tempo passa, né? Primeiro, para falar então de pensamento, né, que eu chamei de poder individual e coletivo e ação magnética, acho que a gente tem que falar do fluido cósmico universal. Para quem não sabe, né, não sabe ainda, ou só para quem sabe, então só vamos revisar, o fluido cósmico universal é uma substância bem mais rarefeita, bem mais quintessenciada, bem mais pura e difícil de encontrar mesmo, difícil de se apalpar, como é, por exemplo, o ar. O ar a gente tem como assoprar e sentir o ar batendo na mão, a gente tem como colocar ele dentro de um balão, dentro de uma sacola, e a gente sabe que ali tem o ar. A gente respira, o ar vê o nosso pulmão enchendo. Porém, o fluido cósmico universal, ele é um fluido bem mais puro. Então, ele nem não consegue, a gente não consegue sentir e nem é detectável nem no microscópio. Então, esse fluido cósmico universal é como se fosse uma energia, e essa energia está em todo o universo. É isso que faz tudo mover, é isso que faz os planetas, as pessoas, toda essa sequência até biológica, climatológica desse e de outros países, ou ainda se pensar do ponto de vista da galáxia e assim por diante. Então nós temos um fluido cósmico universal, que alguns chamam de ectoplasma, outros gostam de separar o ectoplasma, né, chamado de ectoplasma, do fluido cósmico universal. Mas esses conceitos são conceitos que tem lá no Livro dos Espíritos, bem no começo do Livro dos Espíritos, e dá para tirar bastante dúvidas lá, além das primeiras perguntinhas. Segunda questão que eu acho interessante, já que a gente falou do fluido cósmico universal, quais seriam os tipos de fluido? Nós temos, então, um fluido mineral, tem lá da terra mesmo, das rochas lá, o fluido vegetal, então vem das plantas, o fluido animal, aí vamos chamar o animal não, irracional, e o fluido humano, né, para animal racional, e o fluido espiritual. Olha a quantidade de fluidos ainda. Tudo isso é energia, tudo isso produz, né, fluidos, o fluido cósmico universal interpenetra, passa tudo, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E tem um outro tipo de fluido, né, que é o fluido vital. Então, eu vou falar do fluido vital porque o fluido vital é interessante para a gente comentar agora. O fluido vital é uma quantidade X de fluido que nós recebemos quando reencarnamos. Por exemplo, eu posso ter recebido uma quantidade X de fluido vital para viver até 80 anos. Se eu tiver uma vida boa, regrada, com uma boa alimentação, cuidado físico, cuidado da saúde mental e assim por diante, eu vou viver os 80 anos. Porém, se eu não me cuidar direitinho, se eu descuidar do meu corpo fisicamente, mentalmente, eu vou reduzir a quantidade de fluido vital. E eu não vou viver 80 anos. Eu vou viver 79, 78, 77 e assim por diante. Né? Então, a gente recebe uma quantidade X de fluido cósmico universal. E essa quantidade X é o que nós chamamos de fluido vital, quando nós estamos encarnados. Os animais também recebem fluido vital para viver lá 1 mês, 1 ano, 2 anos, né? E todos os seres que são animados, eles também recebem um fluido vital. Né? Então, se recebem um fluido vital e eles são, né, possíveis de movimentar ou de acumular energias, o que nós podemos agora adentrar no segundo tópico é o magnetismo. Nós estamos falando de fluido, mas eu quero já dar um pulozinho e chegar no magnetismo. Porque à medida que nós acumulamos fluidos ou nós temos fluidos, nós também acumulamos energia. Essa energia acumulada em algum local, pode ser até num objeto, em pessoas, em animais, essa energia acumulada se chama magnetismo. Isso não é nada novidade para a doutrina espírita. E nem assim, a doutrina, isso é coisa de espiritismo, isso é coisa dos espíritos, eles inventaram isso. Não.
Isso já vinha há um século antes de aparecer o espiritismo, já começaram os estudos, né, na área física, ainda pensando ainda, olha, desde as limalhas de ferro, a aproximação e repulsa, né, e outras leis da física. Então, se a gente for pensar o magnetismo, ele foi estudado sem levar em consideração as questões espirituais, porque o espiritismo não existia na década, né, no século, né, 18, que é 1700 e pouco, né? E o espiritismo, então, foi surgir, né, em 1800 e pouco, né, no século 19. Então, com Kardec. Então, precisou que o magnetismo fosse estudado inicialmente para que depois o espiritismo pudesse vir. Hoje nós podemos falar com mais propriedade, hoje falar com mais cuidado, e mesmo assim eu ainda dando umas gaguejadinhas aqui, é porque a gente tem o magnetismo, a gente tem como estudar isso, eles estudam isso nas universidades, né? Então não é algo inventado, né? E um recadinho ainda para os médiums. À medida que a gente usa a mediunidade, a gente vai melhorando a nossa moral, ajuda, e vice-versa. O melhoramento moral ajuda na mediunidade e na faculdade magnética. Então, por que eu estou comentando essas coisas, ligando uma com a outra? À medida que eu melhoro meu campo moral, minhas condutas, minha forma de ser, eu melhoro também como ser, e eu melhoro nas minhas atividades mediúnicas, e eu melhoro com as pessoas. E eu também acabo tendo mais energias, né? Então, olha a importância que tem o magnetismo, olha a importância que tem essa energia que a gente acumula, o porquê ter pensamentos positivos, o poder do pensamento. Olha lá, as primeiras, né, retoques que eu estou dando já da palestra, o ponto principal. Então, realmente o pensamento tem um poder muito grande, porque o que a gente pensa tem uma ação magnética muito grande sobre nós e sobre os outros. E então nós vamos chegar agora no ponto-chave da noite, que é falar a respeito do pensamento, né? E por onde sai o pensamento? Como é que seria o pensamento, né? Nós no Espiritismo já estudamos e já observamos comprovadamente que existe vida, né, além da vida material, e que nós reencarnamos, né, e convivemos com espíritos, e que, na verdade, os espíritos que estão aí não são bichos, né, nem, sei lá, lobisomens ou fantasmas, né, para nos assombrar, mas são pessoas que desencarnaram assim como nós. E, dessa forma, nós vamos pensar um pouco agora como, então, o veículo do pensamento, qual a forma que ele se exterioriza, como que acontece ele. Então, o pensamento, ele não é algo do cérebro, não é do ser humano encarnado. O pensamento é algo do espírito. Então, é do espírito. O espírito é o ser criado, né? Desde o início, então, cru, sem saber nada, e ele vai aprendendo e vai evoluindo nos planetas devagarzinho. Assim como nós estamos num planeta de provas e expiações, né, que está na segunda escala ainda de evolução, né, dos planetas. Então, o pensamento, ele começa no cérebro, no espírito, e do espírito passa para o perispírito, e do perispírito passa para o cérebro. Peraí, Marcelo, não entendi bem e eu nem conheço, nem sei. Ok. Então, nós temos como se fosse o espírito, uma bolinha de luz que está localizada normalmente aqui, como se fosse no centro da nossa mente, e essa bolinha de luz vem envolvida de acordo com o nosso corpo. O nosso corpo, se eu engordo, emagreço, cresço, né? A gente vai moldando. O perispírito é esse plástico, é essa outra forma que envolve o espírito. Pode até ficar um pequenininho, que é o chamado de ovoide, né? Pode até ficar pequenininho. Mas também pode ficar grandão, né? Imagina, pessoas bem altas. Então, o perispírito seria esse envoltório. Então, ele está envolvido pelo espírito. O espírito, ele não está, então, totalmente descoberto quando está desencarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente está com o espírito e o perispírito envolvido. Então, normalmente, a gente fica com uma feição
de alguém que a gente gostou, de alguém que a gente gostou na nossa encarnação. Por exemplo, geralmente usa-se a última encarnação. Mas se eu gostei mais da penúltima encarnação, quando eu desencarnar, eu vou voltar até as vestimentas, né, da última encarnação, da penúltima encarnação, né? Então, um dos fatos para explicar. A outra questão é a respeito da matéria. Então, nós temos, além do espírito e do perispírito, a matéria. A matéria é essa que a gente toca. A gente se toca, e o exemplo aqui é um toque mesmo, e a gente pode usar a anatomia básica para explicar. Por quê? Porque quando a gente se toca aqui, todo o corpo nosso, ele é interligado pelo sistema nervoso para mandar, né, tudo lá para a colunazinha, para chegar aqui, ó, até o sistema nervoso, chegar até o cérebro interpretar. Na verdade, nem precisa chegar e subir tudo, mas só da gente se tocar aqui, ó, de imediato o corpo sente, né? Porque uma vez que eu me machucar embaixo, sei lá, e for muito grave na coluna, eu posso perder os movimentos e não sentir mais embaixo, né? Portanto, esse toque, né, na nossa massa mesmo, que é a matéria, ele é matéria com matéria. Mas nós sentimos, e, né, sempre também, tanto da matéria que passa para o perispírito, quanto do perispírito que passa para a matéria. Então, tudo depende da forma como nós pensamos, na forma que nós cuidamos do nosso pensamento. Por fim, para falar ainda do pensamento, como que ele se exterioriza? Então, ele passa para fora, sai? Como é que seria isso, né? Porque eu posso pensar algo e não manifestar. Por exemplo, olha agora. Eu acabei de pensar na corrente eletromagnética. Então, pensei, porém não falei, mas pensei. E à medida que a gente pensa, isso se exterioriza. Exteriorizando, então isso fica perto da gente. Olha a força do pensamento. Se a gente vai e pensa muito negativo, vai ficando muito negativo aqui perto da gente, a gente vai ficando sufocado por nossos próprios pensamentos. Então, tem dia que a gente não tá bom? Tem. Tem dia que a gente não tá dando conta de levantar? Tem. Mas vamos lutar. Tem que lutar. Hoje, então, aí nós vamos finalizar com as propostas, que se a gente falar, então, de pensamento e vai falar de recurso e do poder do pensamento, vamos falar de propostas para poder se reerguer. A gente precisa se reerguer. Não pode ficar muito tempo. Acontecem coisas tristes na vida? Sim, acontecem. Nós estamos um planeta que nós estamos sendo testados. Então, nós não estamos aqui para alegria. Mas a gente passa alegrias aqui também. E a gente passa tristezas também. Então, não pode ficar muito tempo na tristeza, muito tempo na murmuração, muito tempo na reclamação. Muito tempo faz mal para a gente, né? Então, o pensamento, gente, sabe como que ele se exterioriza? Que é o final, que era o tópico. Sai por meio da pele mesmo, tudinho. Porque, como eu falei, quem é o ser pensante é o espírito, ele passa por todo o perispírito, passa para a coluna e manda para todo o corpo. Vai até a ponta do pé, da cabeça aos pés. E assim a gente forma ao nosso redor a nossa aura. Ao nosso redor, nossa aura. Que ela está normalmente a uns 15, 30, aí não vai dar espaço, 60 ou até uns 90 centímetros em média, dependendo da pessoa, né? Então ela está alguns centímetros ali concentrado. E isso acho que talvez para a gente se justifica muito, para a gente entender, quando às vezes a gente vê alguém, é uma coisa. E sabe quando a gente às vezes dá um abraço e a sensação é outra? Às vezes pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, né? Então, a aproximação dessa aura, que é a concentração dos pensamentos da pessoa nas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Porque se eu ficar sempre positivo, se acontecer só uma coisa negativa, não vai escurecer minha aura de uma vez. Vai ser bem pouquinho, logo ela fica clara. E o contrário é assim, se eu ficar negativo muito tempo, não adianta eu querer fazer só uma oração e, puf, já estou liberado, já da minha aura está clara. Não vai ser assim, vai ser pouco, gradual. Então, a força do pensamento, o poder que a gente tem no nosso pensamento é muito grande, tá? O pensamento, além disso, gente, ele é força eletromagnética, no sentido de dar choque mesmo. Eletromagnética, por quê? Porque, vamos pensar no exemplo de um susto.
Eu contar uma notícia drástica para outro. A pessoa leva um choque mesmo, tanto quem falou e tanto quanto viu. Hoje nós estamos com redes sociais e está tudo público aí, né? Todo publica, compartilha, tudo lá. Toda hora a gente está com o celular ou outras formas, né? De outros meios, sei lá, o notebook, e a gente está vendo a todo momento notícias boas ou ruins que nos assustam ou nos alegram, né? Mas o que importa, eu estou falando que o pensamento ele tem essa característica de força eletromagnética. Além disso, pensamento também, gente, é vontade e fé. É vontade e fé. Por quê? Querer alguma coisa é muito importante. A gente pode usar até o que o Evangelho fala para nós. Tem lá a fé divina e a fé humana. Nós podemos usar os dois. Se quiser só um, mas são coisas diferentes. Mas nós podemos usar os dois. Bom, melhor os dois. Quando a gente tem uma fé humana, quero uma coisa, quero construir minha casa, quero fazer isso, quero, sei lá, conquistar tal coisa. Ou ainda, no caso da fé divina, eu acredito na melhora, na vida futura, eu acredito numa melhora de uma doença que pode ser que estava predestinada para essa vida, mas com os pedidos e com a mudança de comportamento, quem sabe a gente não receba a graça de uma cura mais rápida, porque a gente pode pedir a redução, a melhora. A gente não precisa ficar sofrendo e falar, meu Deus, me deixe sofrendo que eu aceito tudo. Também não é assim. Mas também não vai adiantar assim, pai, só eu sofro isso, eu sofro tudo isso, por quê, por quê, por quê? Muitas vezes a gente pediu. Não tem aquelas cartinhas assim que vem assim escritinho e vem os quadradinhos de marcar X? Quero sofrer, quero ter doenças, quero ser testado na minha paciência, quero que meu vizinho seja implicante, quero que não sei o que, vem marcar X. Tem vezes que a gente marca X em todas. E aí assina embaixo dizendo aceita a encarnação dessa forma. Agora chega aqui não quer, a gente tem que assumir as condições que nos aparecem. E aí a dica é pensamento positivo. Pensamento positivo, mesmo para as coisas negativas, sempre pensamento positivo, né? E esse pensamento positivo, além disso tudo, ter vontade e essa força eletromagnética, ele não tem distância que o segure. Agora, nesse momento, eu fui para os Estados Unidos, já voltei, já fui para a China, já voltei, fui para Plutão, já voltei. Tudo isso é possível pelo fluido cósmico universal. Mas isso eu estou ligando para lugares que eu nunca fui, nenhuma pessoa. Mas temos o fluido cósmico universal. Porém, eu posso pensar agora, tem uma amiga minha lá no Rio Grande do Sul, lembrei dela, ó, já me liguei a ela. Por quê? Porque nós temos o fluido cósmico universal. Pode ser que até sinta ela lá e depois venha falar comigo, Marcelo, me lembrei de você agora, eu não sei por quê. Isso já aconteceu com muitas pessoas. O fluido cósmico universal proporciona isso. E a velocidade do pensamento é imediata. Além disso, o pensamento, então, quando ele não é positivo, tem consequências. Então, ele tem consequências. Então, pessoal, se nós temos essa velocidade, essa possibilidade de velocidade, essa distância muito grande, essa força eletromagnética, essa vontade, essa fé, tem tudo isso de poder, o pensamento, nós também podemos produzir algumas coisas ruins, sabe? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Olha o que pode acontecer. Primeiro, nós temos uma figura que se chama forma-pensamento. As formas-pensamento. As formas-pensamento são mencionadas pelos livros de André Luiz e Chico Xavier, né, em várias partes. E normalmente são formas ligadas aos pensamentos que a gente tem. Então, imagina que a gente fica pensando muito numa pessoa. E aí aquilo pode ficar como uma forma dentro da nossa aura. Lembra que a gente falou agora que a aura estava aqui ao redor do nosso tamanho de corpo, assim, mais ou menos 15, 20, 30, 60, até uns 90 centímetros em média. Então, a gente pode criar formas de pensamento. Pode criar forma de pensamento, sabe, ligado ao alcoolismo. Pode ligar a forma ao pensamento ligado ao sexo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar com pensamentos constantes, o mesmo. Se a gente tiver com pensamento constante, a gente tem que dar uma cortada, uma mudada. Oração, conversa com outra pessoa, muda o assunto.
senão a gente cria forma de pensamento, ainda mais negativo. Então, normalmente, como que acontece essas formas de pensamentos? A gente está envolvido em um problema, fica muito envolvido em um problema, e a gente não consegue sair daquele problema, e mentalmente a gente fica remoendo aquele problema. E aí, então, a gente cria as formas de pensamento. Então, aquela forma de pensamento fica aqui criadinha, está aqui ao nosso lado, dentro da nossa aura, e aí ela também nos alimenta e nós não alimentamos ela. Então, não é fácil sair. Então, oração, né, tem que fazer prece, tem que, né, fazer leitura edificante, tem que conversar com outra pessoa, tem que mudar, né, o tônus mental para poder, então, mudar essa forma de pensamento e acabar com ela, né? Outra forma que existe, que às vezes pode acontecer, chama-se matéria mental fulminatória. A matéria mental fulminatória, normalmente, ela se acumula em um órgão ou em algum local, né? Pode ser no peito, mas assim, pulmão, ou pode ser coração, mas pode ser também gástrico, né? Ou pode ser uma parte só da parte gástrica, em um dos órgãos. Então, mas pode acontecer, então, essa minha matéria mental fulminatória, acontecer dela se acumular se a gente começar com pensamentos negativos. Pensamentos negativos e repetitivos faz acumular matéria mental fulminatória. Alguns livros, né, os livros de Chico Xavier também, e outros livros, eles nos alertam que a matéria mental fulminatória, normalmente, ela acontece quando a gente fica pensando negativo demais em uma coisa, pensando muito em uma coisa, e o que acontece? A gente acaba acumulando sobre um local. E há relatos, então, de que a matéria mental fulminatória normalmente ela produz o câncer. Aí o câncer ali no fígado, sei lá, no pulmão, coração, sei lá, onde pode acontecer. Que é uma forma, então, que a gente produz matéria por causa dos acontecimentos. Então, em alguns livros, menciona assim, por exemplo, quando a gente tem muita raiva, a gente é muito explosivo, a gente acumula muito ódio facilmente e fica remoendo o ódio. Normalmente a gente tem um probleminha no fígado. Normalmente o fígado fica com matéria mental fulminatória, até a pessoa se acalmar. Ela sente até dor no fígado, né? Assim como uma pessoa assim, que é rancorosa, não consegue se perdoar, tem dificuldade, né? São os problemas da vida, e ela tem dificuldade de perdoar, ela costuma acumular matéria mental fulminatória no coração. Então, riscos ali de problemas no coração são grandes, né? Um outro exemplo que nós temos são as larvas psíquicas, larvazinhas mesmo, né? Igual mesmo os germes, né? No lixo não ficam aqueles germezinhos lá, alimentando do quê? De matéria. As larvas psíquicas, elas ficam em algum local nosso, alimentados pelo nosso pensamento. Então, da mesma forma, nós podemos acumular larvas. Então, se eu, por exemplo, comer demais, ai meu Deus, acho que todo mundo gosta de comer muito, quando é uma coisa gostosa, então, hein? Então, se eu comer demais e ficar comendo, pode ser que eu junte larvas psíquicas, né? E aí isso nos atrapalhe, porque a gente vai alimentando mentalmente elas e alimentando fisicamente, porque vai nos dando fome e vice-versa. Também tem outros casos de larvas psíquicas no campo sexual. Né? Então, a pessoa com um apetite sexual muito grande, e aí as larvas psíquicas ficam nos órgãos reprodutores, seja da mulher ou seja do homem, e então um vai alimentando e a vontade vai aumentando. Né? Além disso, tem mais uma possibilidade que tem a ver com pensamento, para a gente fechar essa parte de pensamento, que são os ovoides. Né? As formas ovoides, ou ovoides, como alguns chamam, elas são espíritos que só pensavam e só pensam em uma coisa, ou duas coisas, ou em uma vingança, ou em uma raiva, ou em uma pessoa. Logo, eles acabam perdendo a forma que eles tinham de perispírito. Se eu desencarnar hoje, Marcel, eu tenho meu espírito e eu vou sair com o meu perispírito mais ou menos da forma como está meu corpo, mais ou menos, né? Porém, se eu descuidar e ficar com raiva demais, ódio demais, querendo me vingar, querendo, né, sei lá, exigir explicações, ficar perseguindo alguém, eu posso perder a minha forma. Porque é a mesma coisa da gente, não é assim na matéria? Não é assim na matéria, se eu não caminhar, eu vou me definhar. Se eu não me alimentar, eu vou me definhar, ficar numa cama. Se eu não beber água, se eu não fizer as coisas básicas,
eu não vou conseguir sobreviver, né, na matéria. Da mesma forma, o perispírito. O perispírito, ele também precisa absorver as energias. Não é absorver energias dos outros, mas absorver o fluido cósmico universal. Mas se ele fica com pensamento negativo, negativo demais, ele mesmo se absorve as próprias energias e transforma-se num ovoide. E os ovoides são usados nos processos de obsessão. Seria momento de uma outra conversa, né? Eu falei que hoje não ia falar nada de obsessão, porque senão ia render muito tempo aqui a passar, né? Mas, continuando aqui na nossa fala, então o pensamento, além disso tudo, gente, eles atuam nos nossos centros de força, né? Então, para quem não conhece os centros de força, ou chakras, né? Alguns chamam assim, se for na matéria ou no perispírito, né? A forma como quiserem chamar. Nós temos o coronáriozinho aqui em cima, o centro de força frontal, centro de força laríngeo, cardíaco, nós temos ainda o gástrico, esplênico e genésico. Então, esses 7 centros de força, eles que aí para alguns, né, como se fosse mais ou menos uma linhazinha, eles demonstram um equilíbrio nosso. Quando os nossos centros de força estão equilibrados, nossos pensamentos também provavelmente estão equilibrados. Provavelmente. Uma coisa é bem ligada à outra. Pensamento equilibrado, centro de força equilibrado, né? E se os centros de força estão equilibrados e os pensamentos estão equilibrados, a aura está equilibrada também. É tudo um derrubando o outro ou tudo ajudando o outro, né? Então, a gente tem que cuidar de todos os centros de força, ó, que a gente recebe de cima, nas preces, fazer preces para receber. Frontal, que a gente pensa dos outros e de nós, o que a gente alimenta de pensamentos. Ainda, laríngeo, o que a gente fala, o que a gente expõe. Cardíaco, o que a gente sente pelos outros. Gástrico, como a gente se alimenta. E esplênico, também como se alimenta, mas também como a gente manifesta rancor, ódio ou amor pelas pessoas. E o genésico é um centro de limpeza nosso, de excreção. Então, nós temos que cuidar também desses centros de força, porque se a gente descuidar de um desses centros de força, aí, né, também desequilibra o nosso pensamento e aí desequilibra a nossa aura. Os 3 andam juntinhos, né? Então, ideias, emoções e sentimentos impregnam e magnetizam o pensamento e, por consequência, o campo energético. Essa frase eu tirei aqui, especificamente, do livro de corrente magnética, que eu sempre trabalho, né? Para a gente dizer o seguinte: todas as ideias que a gente tem, sejam elas diretamente, a gente vê que é nossa, ou sei lá, se a gente acha que foi uma intuição, uma instrução, ou uma coisa de Deus, sei lá, enfim, todas as ideias que a gente tem, elas acabam atingindo o nosso campo áurico. Por quê? Porque o pensamento se exterioriza e vai para cá. Então, ideias ruins, né? Porque às vezes dá uma ideia, qual é a ideia? Dá vontade assim. A gente vê algo errado, dá vontade de ir lá falar umas verdades. Às vezes dá vontade de ir lá, sei lá, bater em alguém, dar um tapa. Então, a gente tem que cuidar, por quê? Porque as ideias que a gente tem, elas passam por dentro da gente. Saem na nossa pele. As emoções também. Então, a gente buscar um equilíbrio aí. Nem o máximo e nem o mínimo. A gente tem que buscar o equilíbrio. Ou ainda, como eu sempre falo também, não tem problema a gente ficar super alegre e também, de vez em quando, ficar super triste. Porque isso está previsto para nós aqui nesse planeta. Né? O que a gente não pode fazer é ficar muito lá embaixo. Muito lá na ladeira, lá embaixo, não. Descer a ladeira, não. Pode descer, mas já é só se for para pegar no tranco para subir de novo. Então, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Né? Sempre se cuidar. Espero que essa fala traga também força para quem estiver passando aí por alguma dificuldade, né? Eu achei essa frase muito importante. Então, caminhando para o final, né, das nossas falas, que é o último tópico, que é a questão coletiva, né? A força do pensamento coletivo tem uma importância muito grande, porque nós falamos de pensamento, né? E aí pensamento individual. Mas e quando o pensamento é coletivo? Imagina assim, todo um grupo de pessoas, uma família, uma escola, um local de trabalho, sendo pensamentos positivos ou negativos, não sei, entendeu?
essa força do pensamento coletivo é muito grande. Imagine um pensamento coletivo de um país. Imagine um pensamento coletivo de um planeta inteiro. É o que nós estamos pensando agora, né? Passando agora. Então, a gente tem que procurar se desconectar da negatividade, porque senão a gente absorve ela, porque ela está presente. Tem muita gente com um pensamento negativo o dia inteiro. Difícil não ficar. Então, a gente não pode ter um pensamento negativo o dia inteiro. Vai ter um momento que a gente vai ter um pensamento negativo? Vai, mas não o dia inteiro, né? Por quê? Porque nós temos que justamente usar o pensamento. Ele é que nos dá poder individualmente, ou se a gente chamar outras pessoas coletivamente, para ser positivos, falar para elas, chamá-las à positividade, ou chamar, seja oração, seja grupos para rir, amigos, chamar para mostrar que nós podemos enfrentar essas epidemias coletivas, sejam elas epidemias físicas ou epidemias espirituais, né? Como já aconteceu em alguns casos. Né? Mas também não é o momento da gente falar das espirituais. Eu tinha pensado, tinha separado, mas o tempo é curto, né? Então, esse pensamento coletivo é a forma mais eficaz de combater epidemias coletivas, que é justamente o contrário. Só acontece epidemia coletiva, né, quando os pensamentos estão coletivamente negativos. Se a gente for pensar mesmo, nós estamos passando por um momento em que o planeta clama para uma mudança de comportamento e de consumo de todas as pessoas. Então, sem mudança de comportamento, sem mudança da forma de consumo, nós não vamos mais suportar, o planeta não vai suportar, nós não vamos viver bem aqui. Então, essa guerra fria, ou guerra de comida, ou falta em alguns locais água ainda, falta alimento, né, essa é uma realidade. Então, a gente precisa modificar. Aí agora viemos com uma epidemia que veio dar uma sacudida no planeta inteiro, né? Então, o recurso que a gente tem, que é o mais poderoso, como eu falei, é o pensamento, né? E a gente usa o pensamento de que forma para ele ficar bem poderoso? Pela prece. É a prece. Quando a gente está muito negativo, ou o pensamento a gente está muito ruim, ou até com dor física, a gente não consegue fazer oração. Mas a gente pode usar uns recursinhos, sabe? Por exemplo, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no finalzinho, tem um monte de preces prontas, que a gente pode ler. São curtinhas. A gente também tem um livrinho, eu sempre recomendo, né? Sempre para todo mundo eu falo. Faço isso aqui há quase 20 anos, e tenho 18 anos, para ser exato. É um livrinho de reforma íntima. Todo dia eu faço uma leiturazinha. Hoje já fiz a minha leiturazinha. É bem curtinha. Às vezes ela tem uma leiturazinha maior, às vezes só tem uma linha aqui, outra linha, e fala de uma reflexão, né? Então, isso é importantíssimo para a gente, para manter o equilíbrio e para nos ajudar, porque em pouco tempo, em curto espaço de tempo, nos auxilia, nos ajuda, nos abre a mente, né? E faz a gente mudar a maneira que a gente estava pensando, né? Então, a prece, gente, tem poder magnético mesmo. Tem uma ação magnética, ela tem um poder muito grande. E ela, então, é muito importante. Por isso o tema da palestra, o poder individual e coletivo do pensamento como ação magnética. Então, nós temos o pensamento, seja individual ou coletivo, que eu poderia colocar o poder do pensamento, mas já quis individualizar ou coletivizar no título. E como ação magnética, que é essa ação magnética? Prece. Nós podemos usar outras ações magnéticas, mas a prece é uma delas, né? E em tempos de epidemias coletivas, nós estamos passando por uma, mas existem diversos exemplos, né? Mas no momento, né, nosso tempinho aqui é curto, né? Então, a prece, quando feita individualmente, tem sua potência, tem seu poder, tem seu alcance, mas quando feita coletivamente e com a mente totalmente ligada, ela é muito poderosa. Muito poderosa, né? Por isso que eu falei no comecinho, vamos fazer então a prece, acompanhe com as palavras e acompanhe mentalmente, ou quem quisesse, né, o Pai Nosso, porque para a gente então ter um pensamento coletivo, tinha força maior, né? Então, para finalizar
quais seriam, então, outros recursos, além da prece, para nós ativarmos o poder individual e coletivo do pensamento, né? Nós temos os passes, receber passes. Então, né, se ainda a maioria dos centros espíritas não estão abertos, né, me parece, não tenho estatística, mas parece-me que não. Mas a gente pode receber passes por internet. Tem alguns por internet se a gente não tem condições de fazer o nosso autopasse, né? Para quem não conhece ainda. Leituras edificantes. Hoje está a livraria fechada, não tenho esses. Tem tudo disponível na internet. Hoje tudo público, inclusive posso disponibilizar nos links, né? Na bio aí da página do AELA, né? Da AELA. O que mais que a gente pode fazer? Água fluidificada, que na nossa prece final nós vamos pedir para fluidificar. Então, quem esqueceu ainda, já pega correndo aí a garrafinha ou o copinho, só um copinho para tomar. Nós vamos fazer uma prece todo mundo em conjunto, para a gente poder, então, fluidificar uma água e tomá-la, né? Que aí cada um vai pedir, nós vamos pedir fervorosamente para que aquela água nos ajude bastante o que a gente precisa, né? Então, é isso. Eu fico muito grato pela oportunidade de poder vir aqui, poder realmente falar algo, falar com vocês, né? Fiquei um pouco nervoso, normal, mas essas gaguejadas não são de nervoso no sentido de erros, é mais no sentido de que eu só quero ajudar, e realmente a intenção é só ajudar tudo e todos, quem puder, porque eu sei que num dia a gente está bem, no outro dia a gente é que precisa da ajuda do outro, né? Então, cada um tem que ajudar cada um ao próximo, né? E então, quem também me conhece, né, há alguns anos, que já trabalho, eu gosto de uma prece de um dos livros do Chico Xavier, Os Mensageiros, que é da Esmalha, prece de Esmalha. Ela é uma prece grande, né? Nós vamos fazer uma leitura dela, né? Leitura em forma de prece, só uma parte dela. Representa muito para mim, né? Foi um momento para mim, então, que eu entrei num grupo de estudos e passei a estudar há muitos anos, né? A doutrina espírita, isso há muitos anos atrás. E a prece de Esmalha, a Esmalha é uma referência no que ela era, a esposa que ela foi dedicada, o que ela suportou em casa, a forma como ela foi tratada pelo marido, e mesmo assim ela desencarnou, e ela ainda esperava o marido, orava pelo marido, e ele desencarnou, e ela já muito mais avançada, vinha nos postos de socorro, e ele sendo socorrido ainda, ou seja, lá embaixo, na escala de evolução, e ela lá no alto vinha com maior amor, tentar ajudá-lo, e eles se reataram, né? Eles reataram, só que eles não podiam ficar juntos, porque ela já era muito evoluída e ele ainda estava começando. Então, nessa parte no livro dos Mensageiros, que é o segundo livro na sequência do Chico Xavier, depois de Nosso Lar. Então, eu vou fazer a prece de Esmalha, né, só em forma de leitura, e logo em seguida a gente vai fazer a prece para a fluidificação das águas, tá bom? Senhor, dignai-vos assim os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para executar vossa vontade e, sinceramente, de secundar vossos altos desígnios convosco. Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Desperta, Senhor, se é de vossos desígnios, sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Ó magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos filhos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita assim seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante da vossa bondade. Então, essa é a passagem da
prece de Ismália, que ela não pôde socorro, que chegavam as pessoas desacordadas, né? Então, eu quis fazer isso. Então, é um chamamento que ela faz de bom coração para acordar, né? E eu acho que isso serve para todos nós. Nesse momento de pandemia, é um chamamento para todos nós. Nós precisamos mudar. Quem pretende permanecer nesse planeta precisa modificar pequenas ou grandes coisas. A gente precisa modificar-se, né? Então, aproveite o momento para poder fazer isso, né? No sentido de, eu pretendia fazer isso, vou fazer agora. Eu fazia isso com as pessoas, tá uma coisa ruim, agora não vou fazer mais. Então, tenham força, né, para a gente fazer isso. Então, vamos fazer a nossa prece final para fluidificar as águas. Então, vamos lá, querido Mestre Jesus. Novamente estamos aqui, dessa vez, encerrando os nossos momentos de reflexão, de aprendizado com os espíritos, amigos. Tudo que foi falado aqui foi com base na doutrina amiga, na doutrina espírita, na doutrina irmã, que nos traz, então, muitos ensinos, assim como tu, Mestre Jesus. Por isso ela é chamada de a terceira revelação, por nos trazer muitas possibilidades de reflexão. Agradecemos também a nossa querida Mãe Santíssima, que olha com muito amor por todos nós, cuida com muito carinho de todos nós. Muito obrigado, querida Mãe Santíssima. Agradecemos também a nossa querida Mãe Zeferina, que é mentora espiritual do lar, né, da ela, e de todos os frequentadores, sejam eles trabalhadores ou da assistência, sejam pacientes, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Agradecemos pela bondosa bondosa piedade para com todos nós, e bondosa misericórdia para com todos nós, o olhar com amor para com todos nós. Isso é algo assim que eu sempre sinto muito forte, todas as vezes que eu entro lá no Aela. Então, agradecemos e pedimos a fluidificação das águas, cada um imaginando que está chegando do alto, fortes energias douradas, claras, chegando e descendo sobre os copos, sobre os recipientes, sobre as caixas d'água e alimentos de cada um de nós, e onde cada um também quiser pensar, e também o que for designado pelo Pai, pela espiritualidade amiga. Muito obrigado, querido Mestre Jesus. Assim finalizamos nosso momento de live aqui. Muito obrigado pelo momento e que assim seja, graças a Deus.